Olá, meus irmãos, boa noite. É um prazer falar com vocês na noite de hoje. Nós estamos tendo nosso primeiro Café com Teologia no ano de 2021. Ano passado, a gente teve a oportunidade, de termos algumas dessas reuniões, dessas lives, com o propósito de nós refletirmos, meditarmos sobre a palavra do Senhor, sobre doutrinas bíblicas e conceitos teológicos. E eu sei que você que pôde acompanhar, com certeza foi encorajado, foi desafiado, foi abençoado. E a nossa expectativa para esse ano é que a gente possa crescer nesse conhecimento, crescer na reflexão teológica e gerar entre nós, igreja, aqueles que participam, uma oportunidade de aprendizado e uma oportunidade de desenvolvimento na nossa reflexão teológica. Hoje a gente tem o privilégio, de começar uma série relacionada ao nosso DNA, ao DNA wesleyano, ao DNA metodista, e algo relacionado à nossa identidade, quem nós somos como igreja, a base da nossa história, a base da nossa crença, a base da nossa doutrina. E para nos conduzir na noite de hoje, eu tenho o privilégio de apresentar para os irmãos um amigo, pastor Eliseu Gomes, alguém que tem se dedicado, tem se debruçado sobre a história, sobre a doutrina, sobre aquilo que identifica a nossa realidade como igreja. Pastor Eliseu é um pesquisador, é um historiador, é alguém que tem se aprofundado no contexto da história metodista, e nós vamos tê-lo na noite de hoje trabalhando conosco, ministrando para nós aí, relacionado aos meios da graça. Então eu quero que você tire esse tempo, com calma. Eu já tenho meu cafezinho aqui, para que eu possa estar saboreando também. E conforme você for ouvindo aquilo que será ministrado, tem o contato aí em cima na tela. Se você tiver alguma dúvida, quiser expor algum questionamento, alguma pergunta, envia para nós, envia para a equipe aqui, e no final, quando o pastor Eliseu terminar a explanação, terminar a exposição do assunto para nós, ele vai estar respondendo as dúvidas e respondendo aquilo que você vai poder colocar diante da gente. Tá bom, queridos? Que Deus nos abençoe, que esse tempo seja um tempo de bênção para nós. Pastor Eliseu, bem-vindo, muito bom ouvi-lo, muito bom estar com você nessa noite. E como eu já disse aqui, Deus tem usado a sua vida e você tem cada dia mais se dedicado, se debruçado sobre a temática metodista, e com certeza a gente vai ser enriquecido através de você na noite de hoje. Fica à vontade e pode partilhar conosco a temática dessa noite. Muito obrigado, pastor Mateus. Eu não sei se está chegando bem a imagem e a voz. Tudo bem? Tudo bem? Está, o áudio e a imagem estão ótimas, fica tranquilo. Obrigado, pastor Mateus. Obrigado à oitava região, bispo Rames, todos que fazem parte desse colegiado abençoado. Tem sido uma honra poder servir a denominação na temática do metodismo, no movimento wesleyano. Por acaso, hoje vamos tocar no assunto dos meios de graça. E é um assunto muito oportuno, porque ele não chega a ser uma dogmática raiz, mas ele vem logo após a base teológica, porque é onde o nosso comportamento como cristão se desenvolve em relação à santificação processual, porque no pensamento wesleyano, a santificação não é instantânea, ela é processual. Nós temos aí a graça preveniente, a justificadora, a graça santificadora, depois a glorificadora. Hoje falaremos um pouco sobre meios de graça. Mas antes eu queria colocar umas considerações, pastor Mateus. A nossa base teológica não é o Wesley. O Wesley é um dos intérpretes da teologia bíblica, A nossa teologia ela é ortodoxa, ela é mais perto do original. O Wesley, na verdade, e os metodistas primitivos trouxeram uma grande contribuição. Há de se dizer que John Fletcher também foi um grande expositor. Na verdade, ele foi mentor de Wesley também. A contribuição desses homens para o mundo moderno da teologia foi fantástica.
porque foi um desaguar da reforma protestante, 200 anos depois, e o conceito do evangelho mais que veio até nós, saindo da idade contemporânea, chegando até nós, e foi até um antídoto contra o liberalismo teológico. Né? Então, é interessante esses aspectos. Um outro ponto que quero colocar é que, quando se fala em meios de graça, há uma remetência meio que católica, porque a temática meios de graça não é de Wesley, é uma temática também nos ciclos católicos, né? Mas se você transportar ao tempo em que Wesley evocava ou elencava os meios de graça, então, inevitavelmente, você vai ter uma presença historicamente mais forte do catolicismo romano. O Wesley conseguiu fazer uma releitura, e é interessante como ele transiciona de sacramento, saindo do sacramento, porque na base católica do Concílio de Trento, o sacramento ele é um meio de graça, mas via obras, né? Já o John Wesley tem uma leitura da reforma, que a salvação é pela fé, não pelas obras. Mas ele empregou bem os meios de graça para a gente entender como que seria essa santificação processual. E, pastor Mateus, eu acho muito oportuno esse momento, porque essa mensagem precisa ser pregada nos nossos púlpitos, precisa ser mais ensinada, como uma questão devocional e de prática cristã. Eu preparei aqui um slide, não sei se vai conseguir colocar aí o pastor Miguel Sotero. É um conceito também extraído do compêndio do Walter Klaber e do Manfred Marquardt. Ok? Vamos para a próxima tela. Católico, né, para algo mais produtivo no sentido de vida prática. O catolicismo tinha os meios de graça, que até parece uma ordem salutis ali, mais para identificar a busca de salvação. Para o Wesley, não. O meio de graça para o Wesley não era motivo para a salvação, não era base para a salvação, era um fruto da salvação. Por você ser salvo, você fazia os meios de graça. Daqui a pouco eu passo qual que é a lista dos meios de graça. Ok. Wesley está evocando essa volta do homem para Deus, que seria também, na teologia wesleyana, a restauração do imago Dei. O imago Dei é a restituição, a restauração da imagem de Deus na vida do homem. Essa imagem seria transmitida através do amor. Aí o amor de coração, a santidade do amor, a base do amor para a pregação do evangelho. Então, ele usa esse texto para trazer de volta essa junção da manifestação da graça de Deus no indivíduo. Isso parece muito com o sacramento, porque o sacramento é o quê? É um sinal ou um ritual da graça divina manifesta no indivíduo.
O Wesley pega isso e transforma em meios de graça. Não sacramento, mas meios de graça. Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho em sacramento e ordenança. Próximo template diz assim, ó. Quando se menciona a fraseologia meios de graça, é apontado o caminho da devocional na tradição wesleyana. Realmente é isso mesmo. Que a pessoa faz para ser salvo. No pensamento wesleyano, é um fruto do amor de Deus, ou seja, o amor de Deus do meu coração reflete numa vida devocional, onde os meios de graça são exatamente um reflexo do amor de Deus, um fruto do amor de Deus. Não justifica a salvação, mas identifica a salvação. Diz o seguinte: a seguir, ele inicia seu sermão argumentando e, ao mesmo tempo, lecionando sobre uma saúde integral. Acabei de falar, para o Wesley, os meios de graça eram os meios mesmo. O nome está correto. Não era um fim em si mesmo. Porque também, se você tirasse a importância do elemento cristão e colocasse a importância da prática cristã, você criaria também um falso Deus, uma ilusão. Então, ele traz o mês de graça na nossa vida como uma prática devocional mesmo, a prática diária. Nós já fazemos isso. A gente ora, lê Bíblia, a gente medita, participa da ceia, faz obra de caridade, isso já são os meios de graça. É que aqui nós estamos identificando, estamos clarificando e estamos padronizando o pensamento teológico a respeito dessa prática. O próximo template diz assim: no entanto, quando praticamos uma vida cristã ativa, sob a base do amor, ou seja, realizamos por saber que amamos a Deus, então a graça torna-se o meio mais adequado para se atingir um fim excelente. Próximo template, aí nós vamos começar a entender o que seja os meios de graça. Olha que interessante isso aqui. Para entender os meios de graça, vamos aos extremos. Para entender o meio, vamos aos extremos. Os meios de graça ficam entre o legalismo e o antinomianismo. Então, não é pelo legalismo e nem pelo antinomianismo. O antagonismo presente entre o legalismo e o antinomianismo coloca os pilares do cristianismo em extremos absolutos. As duas vertentes tratam do cristianismo e a lei. O problema é que no legalismo a lei esmaga a graça, ou seja, a lei em cima ali, ela vai esmagando a graça. Você faz mais por lei e não por devoção. Já no antinomianismo, a graça é vulgar, ao ponto de não possuir caminhos que balizam a santidade. No legalismo é lei, no antinomianismo é vulgar. Aí nós temos os meios de graça para não pender para o lado e não pender para o outro. Nesse caso, a teologia wesleyana ela é muito equilibrada. E louvo a Deus por isso. Não é perfeição, mas é uma coisa bem equilibrada. O próximo slide vai mostrar um diagrama criado pelo pastor Philip Bourdon, meu amigo, professor, lá no Seminário Nazareno. A perspectiva do professor Philip Bourdon, assim se comportam os meios de graça. Então, você vê, de um lado, o legalismo, do outro lado, o antinomianismo, e no meio, os meios de graça. Para os wesleyanos, servir a Deus não era uma coisa tipo uma lei ferrenha. Eu sirvo porque Deus me obriga e eu tenho que fazer por isso. Também não era uma coisa vulgar. Eu sirvo quando eu quero, porque quero, e isso não quer dizer nada, e, sabe? Os meios de graça me traz uma devoção,
eu reconecto Deus, imago Deus, né? Imago Deus, e aí eu transmito ao homem em forma de amor. Eu devolvo para Deus uma parte, que são os atos de piedade, e devolvo para a humanidade outra parte, que são os atos de misericórdia. O próximo template diz o seguinte, próximo slide. Para entender os meios, vamos aos extremos. Ambas possuem o poder, tanto o legalismo como o antinomianismo possuem o poder de corrupção, tanto dos princípios como da liberdade. O legalismo ignora os princípios de Deus e o antinomianismo ignora a santidade. Os meios de graça se posicionam por uma opção ética, bíblica e equilibrada. Interessante, hein? O próximo slide. Classificando, então, os meios de graça. São subdivididos em meios particulares e meios públicos, ou ainda obras de piedade e obras de misericórdia. Os meios particulares, a leitura da Bíblia, a meditação, a oração, o jejum, tudo que você faz concernente você e a Deus são os meios de graça classificados como particulares. Essa definição veio pelo Kenneth Collins, um grande teólogo, e outros mais. Na verdade, a expressão original de Wesley, ele se refere aos meios de graça como a oração, a leitura da Bíblia, a meditação, a Santa Ceia, a comunhão com os santos. E na comunhão com os santos reside o fato das obras de misericórdia, da abençoar órfão, viúvo, estrangeiro, a ação social. Esses são os meios de graça com que Wesley entende que, como ser humano, você se expressa para Deus. Os meios particulares, como a oração, a palavra, a meditação, a Santa Ceia, os meios públicos, a comunhão com os santos, a comunhão da comunidade, também você pode incluir também a Santa Ceia, os meios públicos, o batismo também, a ceia, a adoração coletiva, a oração coletiva, a prática da misericórdia, são os meios públicos. Eles também são divididos em obras de piedade e obras de misericórdia. Tudo isso tem a ver com os meios de graça. É que, com o passar dos anos, os desdobramentos teológicos foram ampliando essa visão, tá certo? Vamos lá. Próximo template. Os meios de graça na herança wesleyana não acompanha a linha católica, onde se elenca a importância das obras como dispositivo participativo da salvação, e sim o caminho do Espírito Santo para o processo de santidade como fruto de uma conversão genuína. Então, vamos ficar bem claro. Pega o papel aí, escreve, de um lado, coloca assim, meios particulares da graça. Aí você põe oração, meditação na palavra, a leitura bíblica, né? Isso. Leitura bíblica, meditação da palavra. No outro lado, os meios públicos, você põe Santa Ceia, culto devocional, culto coletivo, né? Adoração, e também a obra social. Então, veja aí, você tem atos que é você e Deus, também você pode pôr como ato de piedade. E tem atos que é você e a comunidade, atos de misericórdia, que são os meios de graças públicos. Tudo isso, dentro do pensamento wesleyano, é feito de uma forma devocional, não legalista nem vulgar, mas de uma forma de responsabilidade para com o evangelho que você prega. O próximo template tem aí uma linha de DNA que a gente tem que deixar isso bem claro com relação aos meios da graça. Os meios da graça são os meios da graça. Não é extremo. A primeira ênfase é o seguinte, os meios não funcionam se não for através do Espírito Santo. Então, a ideia central para o pensamento wesleyano é que os meios de graça têm que ser uma promoção do Espírito Santo dentro de você, senão vira legalismo. Se você fizer porque tem que fazer, porque você tem que bater ponto, virou legalismo. Se você deixa de fazer, é antinomianismo. Então, você fazendo pelo Espírito Santo é uma coisa que você não dizima porque você é obrigado a dizimar. Você dizima porque você sente no coração. É isso que é a ideia. Segundo ponto, os meios de graça não substituem a salvação em Cristo Jesus. Não quer dizer que você faz isso e você está salvo. Aí seria legalismo e seria a volta lá do catolicismo, que a salvação seria pelas obras. A salvação, no nosso entendimento, a justificação é pela fé. Então, eles não substituem em nada a salvação, mas são frutos de quem é salvo. A ênfase 3, os meios de graça não são legítimos sob uma capa
de religiosidade ou um dever apenas. Volta ao mesmo espaço que nós falamos sobre o legalismo. As ênfases dos meios da graça. Os meios da graça são elementos frutos de uma experiência que conduz o crente a uma devocional sob uma dedicação em amor e não simplesmente uma mera tarefa a ser cumprida. Não é porque eu agora estou falando de meio de graça que nós vamos fazer com que as nossas igrejas cumpram esses meios de graça, porque os metodistas não. Tem que ser ensinado, tem que ser falado, tem que ser colocado, e cada um assume uma responsabilidade devocional de cumprir com os meios de graça. Ora, nós já fazemos isso aqui. Qual é a igreja que não faz um meio de graça? Que não ora, que não lê Bíblia, não medita, não toma Santa Ceia, não faz caridade social. Nós já fazemos, sim, só que não classificamos. Esse é o ponto. Com o passar dos anos, nós fomos perdendo alguns links de herança wesleyana. A gente faz, mas sem classificar. Olha como é bonito agora você classificar. Dá um estudo bíblico na sua igreja sobre os meios de graça, né? Não seria meios da graça, porque aí seria ênfase para a salvação. Meios de graça. Aí você vai trazer a igreja nessa prática, né? Tanto a pessoal como a pública. O próximo slide está acabando já. Canais divinamente designados por Deus, através dos quais as influências do Espírito Santo são comunicadas à alma humana. Existe um conceito de Wesley em relação ao sacramento. Para a linha sacramental anglicana, que era uma cópia do catolicismo romano, os meios de graça era mais um conceito em si, na prática. Para o Wesley, não, é algo que nasce do sentimento do Espírito Santo e o crente faz com devoção. Então, vamos analisar ainda alguns pontos aqui do meio de graça. No próximo template, as obras de piedade. Eu vou falar um pouquinho da Santa Ceia do Senhor, porque é interessante tocar nesse ponto aqui do meio de graça, né? Porque se eu disser que nossa igreja wesleyana ela assume os meios de graça como sacramento, eu estou catolizando a igreja. E o Wesley faz uma leitura side letter, ele sai para o lado, né? Ele entende como sacramento, o que para nós é ordenança. Até porque na época dele não tinha essa ideia da ordenança, que é o batismo e a Santa Ceia. Era mais sacramento mesmo, mas estava lá incluído. Aqui o slide seguinte, obras de piedade, meios da graça particulares. Aí tem a oração, a consulta das Escrituras, a ceia do Senhor, o jejum, a comunhão com os santos e o estilo de vida saudável. Tudo que você entende. Agora, deixa eu pegar aqui a questão da ceia do Senhor, ok? Para os católicos, a ceia do Senhor é a transubstanciação. É quando você ora e os elementos realmente tornam-se o corpo e o sangue de Jesus ali em persona. Nós não cremos assim. Eles se baseiam naquela parte do texto que diz, quando o Senhor fala, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Mas veja bem, fazendo uma análise aí, se Jesus está presente em corpore e ele aponta para um elemento e fala, este é o meu corpo, então são dois corpos presentes? Não. Eu estou vendo o corpo, eu estou entendendo que o corpo que está presente, que é o próprio Jesus, ele aponta para uma representação, como se fosse um espelho. Tanto é que há um texto que fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Como assim? Então, é uma coisa retroativa lá atrás. Jesus olha para o pão, olha para o vinho e fala, este aí, tal como eu, é minha representação. Os católicos entendem assim, nós respeitamos, inclusive o Concílio Vaticano, 1961, ele bateu mesmo o martelo nisso aí, inclusive evocou a linha do Corpus Christi, né, que é o domingo seguinte ao Pentecostes, comemora o Corpus Christi, que seria o corpo de Cristo. Já para os luteranos, a questão é consubstanciação, né? Enquanto antes de orar é pão e vinho, mas depois que orou, no momento que ceou ali, o corpo e o sangue mesmo. Mas depois que acabou, vira pão e vinho. Não é só durante aquele período que se torna o corpo e o sangue de Jesus. Na compreensão de Zwinglio,
A Santa Ceia ela é mais memorial, é uma festa, é uma memória, não tem nenhum sentido místico nisso aí, é uma lembrança, não confundindo com a frase de Cristo em memória de mim. Tá? Nessa memória de mim aí é um pouco mais do que uma simples memória. A nossa compreensão wesleyana ela é mais equilibrada, ela não é transubstanciação, ela não é consubstanciação, ela é um sacramento memorial de infusão. Ou seja, quando fazemos a ceia, o pão continua pão, o vinho continua vinho, mas nós temos a presença de Cristo. Essa compreensão de Wesley, no artigo 13 dos artigos de religião, ele dá uma pincelada no artigo 18. Ele fala sobre isso, que dizer que o corpo torna-se dizer que o pão e o vinho tornam-se o corpo e o sangue, não temos base bíblica. Ele fala isso no artigo lá. Não temos base bíblica, mas também não podemos negar a presença de Cristo. Então, para nós wesleyanos, não somos transubstancianistas, nem consubstanciação, a gente nem tão pouco vulgar como o Zwingli, nós somos mais achegados, nesse ponto somos calvinistas. Então, eu não quero ofender você, mas nesse ponto a gente é um pouco mais calvino, porque essa era a orientação de Calvino. Calvino não entendia que seria transubstanciação, nem a consubstanciação, e nem tão pouco tão vulgar como os Zwingli, mas ele entendia que, mesmo estando os elementos ali, a ênfase era na presença de Jesus durante a ceia. Nós temos, então, o corpo de Cristo e o sangue na ceia como uma representação. E aí a presença de Cristo, até que a gente glorifica e sente aquela presença. Então, para Wesley, esse aí era um meio de graça particular, porque ali envolve a comunhão. Mas, ao mesmo tempo, é um meio de graça público, porque você envolve a comunhão sua com Deus e a comunhão com os santos. Veja bem, então, esses meios particulares é uma ênfase pessoal. Nós temos que ensinar isso nas nossas igrejas, nós temos que botar essa mensagem para os públicos, levar os crentes a ter uma vida de oração, a ter uma vida de leitura da palavra, a ter uma vida de meditação da palavra, e isso nos leva à Santa Ceia, na comunhão com Deus, ao mesmo tempo em que, na Santa Ceia, a comunhão com os santos, e na comunhão com os santos, as obras de piedade, as obras de misericórdia. Vamos para o próximo slide. Ele fala sobre os meios públicos da graça, né? Obras de misericórdia físicas, os meios de graças públicos. Aí eu tenho alimentar os famintos, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, hospitalidade, visitar os doentes, visitar os presos, sepultar os mortos. Esse ponto de sepultar os mortos é mais histórico do que uma prática. Por que todo mundo sepulta os mortos, né? É que naquela época a ideia de sepultar morto era diferente de hoje. Eu não vou entrar em detalhes porque seria outra aula. Então, a gente entende que é isso aqui. Ter o carinho, o cuidado de sepultar os mortos. Visitar os presos, visitar os doentes. O próximo slide fala os meios de misericórdia espirituais, que aí é instruir os ignorantes, no sentido não é pejorativo aqui, é das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, né? Instruí-los, né? Consolar os que estão com dúvidas, advertir aos pecadores, pregar o evangelho, suportar as injustiças com paciência, perdoar as ofensas de bom grado, consolar os aflitos, interceder por outros. Então, você entende que essa dualidade da vida cristã evoca ou elenca aí uma praticidade devocional? Nós já fazemos tudo isso. É muito oportuno essa aula, porque nós já fazemos isso, só precisamos classificar. Eu não vou dizer problema, mas uma das dificuldades nossas foi que, quando a igreja surgiu em 67, lá na Ponte, a gente seguiu um segmento pentecostal na época, e esse segmento nos distanciou da nossa herança. Tem coisa na herança nossa que talvez não sirva muito, mas a maioria serve. Muita coisa serve. Então, nós precisamos só trazer isso de volta, nada contra o segmento que a gente foi. O segmento era de Deus. Mas a gente distanciou-se da nossa identidade. Então, isso aqui, gente, é voltar um pouco à nossa identidade. Voltar essa mensagem para o público, para o povo, para o público também. Você elencar os meios de graça.
assim, pessoais e os meios de graça de forma pública, né? O próximo slide, vamos ler aí. Há ainda uma distinção a fazer entre os meios gerais da graça. Os meios gerais, quem fala é o Kenneth Collins, né? De graça e os meios instituídos de graça. Kenneth Collins classifica como meios gerais o que é suposto universalmente a todas as pessoas, onde espera-se que sejam boas e justas. Olha como ele abre mais aqui. Ele pegou a teologia wesleyana e deu uma ampliada, né? Trazendo a bondade natural do ser humano como um dos meios da graça de Deus. Por quê? Porque para o pensamento wesleyano, o meio de graça era uma forma de Deus se manifestar à humanidade através da própria humanidade. Nesse caso aqui, o Kenneth Collins está tirando um pouco o lado soterológico e está vindo para um lado mais prático, como a questão da identidade nossa como criaturas de Deus. O próximo slide. No entanto, em questão de vida cristã, os meios são instituídos por, quer seja, orar, ler as escrituras e participar da ceia. O Wesley deixa bem claro que é um meio e não um fim em si. Olha, é interessante isso agora, tá, gente? É um meio e não um fim em si. Ele atesta para a salvação em Cristo e somente pela graça e não por obras, sendo as obras apenas um fruto de uma vida salva e santa e amor no Senhor. Nesse caso aqui, nós vamos ter os meios de graça no pensamento wesleyano como um fruto da salvação em si, não uma base para a salvação em si. A nossa base para a salvação é a fé. Pregamos a graça conveniente, a graça preveniente, a graça procedente, que o Espírito Santo opera antes da justificadora. Quando o homem realmente é convencido que ele é pecador, ele caminha para Deus, Deus caminha para ele. Aí nós temos o sinergismo, que é o nosso caso, não somos monergistas. Logo, segue-se a graça justificadora, é quando o homem se converte naquele momento, e logo se inicia o processo da graça santificadora, que são os meios de graça aí já ajudando a acontecer, e na nossa morte, a graça glorificadora. Próximo slide diz assim, já Henry Knight cita Wesley e classifica a mesma dicotomia de Collins, só que chama de meios gerais e meios particulares. Porém, todos, inclusive Wesley, corroboram a prédica de Tomás de Aquino sobre a universalia in re, onde sinais, palavras ou atos exteriores são ordenados por Deus e designados para este fim. Próximo slide. Para que sejam os canais comuns por meio dos quais ele pode transmitir aos homens as graças prevenientes, justificadoras e santificadoras. A graça estendida assim não é amorfa, sem forma, mas emerge do contexto da obra, sinais e atos, e outros meios que transmitem a essência do favor e da capacitação divina. Antes do próximo slide, deixa eu falar aqui um pouquinho. Pode ser que alguém pergunte aqui agora, quando chegar as perguntas aí, ainda tenho 6 minutos. Mas espera aí, pastor, quando você coloca como mês de graça para os wesleyanos, a gente não torna-se católico? Não. A leitura wesleyana dos meios de graça não são sacramentais. Nós temos, por exemplo, a ceia e o batismo como ordenança. Porque se a gente for para o sacramento, nós vamos ter uma linha catolizada. O batismo, o crisma, a confissão, o casamento, a unção dos enfermos, as ordens menores, as ordens maiores. No nosso caso, não. Nós entendemos que o batismo é por imersão. A Santa Ceia do Senhor são 2 ordenanças deixadas pelo Senhor, né? Bom, neste caso, o Wesley faz uma mutação, né? Uma mutação do que seja o sacramento para os meios de graça. Eu quero que você entenda esse ponto, porque você pode ser questionado, tá? Isso aqui é muito profundo para a gente ficar assim só. Os meios de graça, nesse caso, ele pega a Santa Ceia, ele tira lá do sacramento católico, embora ele use a palavra sacramento, mas não no sentido católico, e ele lista como os meios de graça uma prática cristã, não uma prática legalista, mas uma prática devocional. Gente, isso que é legal dentro da doutrina wesleyana. Eu sou suspeito de falar porque eu fico muito emocionado, mas a linha de pensamento wesleyana é muito equilibrada, gente. É muito, não pende nem para um lado e não pende nem para o outro. É interessante. Eu fui questionado uma vez que o Wesley era mais católico que protestante.
Na verdade, nós wesleyanos não somos protestantes. O que a gente protesta? Me diz aí uma coisa que protestou. Somos, sim, talvez mais reformadores, porque nós fizemos uma linha de uma reforma smooth, mais leve, no anglicanismo. Mas aí, alguém me questionou. Eu vou dar um exemplo, que Wesley acreditava que quando Maria teve Jesus, ela continuou virgem, como diz os católicos, principalmente ela católica. Na verdade, ele escreve isso numa carta a um católico romano. Aí eu coloquei a seguinte consideração. Tem duas coisas que têm que ser colocadas aí. Uma é tese, a outra é mais realística, né? Em tese, sendo o desvirginar um coito entre homem e mulher, quando Cristo nasce e rompe o ímen de Maria, não foi um coito. Então, ela continuou virgem de homem. Então, tá certo. Boa essa aí, né? Bom, mas se formos colocar, por outro lado, o pensamento católico, porque ele é católico e tal, ele errou aí, que bom que Wesley errou. Cada erro de Wesley é uma benesse para o metodismo, porque nós não seguimos a Wesley. Nós seguimos a Cristo e a sua palavra. O Wesley é uma referência para nós. É uma referência histórica, teológica, ministerial. Mas ele não fecha em si a doutrina. Ele elenca vários pontos enormes. Ele tem uma teologia fantástica. A teologia do Wesley é muito prática. Ela sai da esfera filosófica, ela é mais axiológica, na verdade. Então, quando Wesley errou, que bom que ele errou. Que bom que ele errou, porque nós não seguimos a Wesley, seguimos a Cristo, que não errou. Amém? Então, Wesley, ele estava fazendo, na verdade, gente, um filtro do catolicismo romano. Eu vou dar uma prova. Ele pega os 25 artigos de fé do Thomas Cranmer, não, os 39 artigos de fé, né? Os 39 artigos de religião, que é do Thomas Cranmer, que foi feito em cima de uma linha de Genebra, calvinista ou reformada. E o Wesley pega esses 25 artigos e ele enxuga para 14. Enxuga para 15, 14. Ou seja, aquilo que ele viu que não servia dentro do procedimento ortodoxo da palavra, ele não usava. Por isso que não quero que você confunda. Nós wesleyanos temos o mês de graça, mas a Igreja Católica também tem. Não. Eles têm como sacramento. Nós temos como devoção, prática cristã. E isso muda completamente o contexto. O próximo slide agora, acho que é o final, é o último agora, ok? Neste caso, os universais existem nas coisas criadas e sugere alguns paralelos para revelar a Deus. Um ponto aqui. Na classificação Universalia Rei do Tomás de Aquino de 1250, né? Tomás de Aquino foi um homem que Deus usou para desintoxicar a igreja da filosofia de Agostinho. Na ideia do Tomás de Aquino, os meios de graça também são revelados às pessoas comuns. Quando a pessoa pratica uma bondade, a pessoa perdoa por si mesma, e tem outras séries aí. Nós, wesleyanos, trouxemos tudo isso para a vida cristã. Porque nem sempre quem não conhece a Cristo, quem não conhece a Deus, terá feito propriamente os meios de graça. Apenas ele está identificando aqui que há sinais de Deus esparramado na cultura humana, ok? No entanto, mais uma vez, os meios de graça são sinais e atos, mas não garante a salvação. Apenas mantém viva a chama de uma vida em santificação. Processualmente, os meios de graça para nós seria como o combustível de um carro. Você compra um carro, pode ser 0 quilômetro, mas se não tiver gasolina, vai andar. Nós precisamos caminhar de fé em fé, de valor em valor, pelos meios de graça. Não pelo legalismo de doutrinas e dogmas que escravizam o homem, não pelo antinominalismo que deixa vulgar a graça de Deus e a santidade, mas por um meio que evoca a vida cristã no sentido devocional. Eu aconselho você que está me assistindo, você que está participando dessa aula, fazer um estudo dos meios de graça em sua igreja. Isso é um assunto totalmente wesleyano, é uma herança nossa. Com o tempo, nós perdemos isso. A gente deixou de pregar essas coisas em nossos púlpitos. Mas tem tudo a ver com a vida cristã e com a vida devocional. Tem tudo a ver. Quando você evoca esses elementos. E olha, seria muito lindo você encontrar um dia um irmão, né,
na rua, uma irmã, tudo bem, Pai do Senhor, me fala um pouquinho dos meios de graça. Aí quem sabe essa irmã diz o seguinte, particulares ou gerais, particulares ou públicos, ato de piedade ou ato de misericórdia? Né? Fala dos atos de piedade. Eu passei um tempo com Deus em oração, na palavra, meditei, então na Santa Ceia recebi um toque do Senhor. Os atos de piedade também está nos remontando ao Pietatis, que é a linha do pensamento do Jacob Spener. Ele foi o pai, né, praticamente. Antes dele teve um outro que falou alguma coisa assim, mas ele é mais conhecido como o pai do pietismo, quando ele também evoca o sacerdócio na dimensão dos crentes, quando ele tira aquela representatividade do sacerdote, e agora, numa casa, eu posso ler a Bíblia, eu posso orar. Os atos de piedade vêm daí também. Os atos de misericórdia é um pouquinho do puritanismo, é uma sombra puritana. O puritanismo não foi tão mal em si. O puritanismo é mal quando ele vai para o lado político. Cortar até a cabeça do Carlos I, né? Mas quando ele evoca, quando ele traz, ele faz latente a prática da piedade, da misericórdia, né? De atentar para o pobre, para o necessitado, e abrir essas portas, ele é bom. O metodismo, na verdade, gente, ele é uma... Imagine um carrinho de feira, onde tem aquele sorvete, que tem um copinho embaixo, e tem vários sabores. A pessoa fala, quero isso aqui, quero morango, quero baunilha, quero tal, e o cara joga tudo um pouquinho naquele copo. O metodismo ele é um filtro de várias coisas que existiram. Por exemplo, a questão empírica de Wesley, nos meios de graça e piedade, por exemplo. O empirismo de Wesley não é o empirismo de Locke. O empirismo de Locke é o empirismo sensorial que vai desaguar na filosofia. O de Wesley é o empirismo sensorial que deságua no Espírito Santo. Que aí ele faz uma ponte do empirismo de Locke para o misticismo de Graham de Locke. O misticismo que explicava que há algo místico no ar. Não se entende que é isso, mas é algo sensorial, algo que se vive, que se sente, e que é o Espírito Santo. Então, nesse caso, o metodismo ele clarificou essa ideia. Para muitos era uma ideia fechada. Tanto é que a França vai chamar o movimento avivado, né, que na época Deus também fazia a mesma coisa, tocava os crentes lá, teve aquele Pentecostes wesleyano, no dia 1º de janeiro de 1679, que eles rolavam no chão e foi um Pentecostes, eles vão chamar de entusiasmo, porque eles vão buscar a palavra no grego enteosasmos, que seria Deus enchendo o vazio, né? Eles buscam essa palavra para chamar de entusiasmo, mas depois eles chamam de fanáticos também. Então, na verdade, o metodismo vai tirar esses rótulos, ele vai classificar a partir de uma cultura de época. Olha que interessante isso. A partir de uma cultura de época, ele vai traduzir o movimento usando essas ferramentas. Inclusive o humanismo de Erasmo, onde o pensamento crítico não é humanismo no sentido antropológico. O pensamento crítico, o homem teve voz para falar, já era o início da Renascença, era o início do classicismo, que vai da Renascença até o período romântico, século XIX. Então, o Erasmo ele traz essa ideia do pensamento crítico, mas o Wesley usa isso para a teologia. Ele começa, então, a colocar em xeque a teologia. Ele pega uma igreja fria, mórbida, caótica anglicana e traz a presença mística, empírica do Espírito Santo, que é evidenciado, naturalmente, através dos meios de graça. Então, é um assunto que poderíamos varar a noite inteira aqui falando sobre ele. Mas eu não queria complicar a situação. Pensa bem comigo aqui, olha só. Meios de graça particulares, atos de piedade, oração, leitura da palavra, meditação, participar da ceia, que é a comunhão com Deus, ok? Meios particulares, Santa Ceia, comunhão com os irmãos, devoção, o culto em si, a oração e a adoração coletiva, as obras de misericórdia, aonde eu atento para aqueles que são necessitados. Fazendo as duas coisas, não é que eu estou perfeito e completo, mas pelo menos eu alcancei uma ideia plena de uma vida cristã devocional, efusiva, prática e viva. Se nossos púlpitos conseguir traduzir essa ideia para o seu povo, nós vamos ter igrejas muito mais
vivas, edificantes e operantes no meio da comunidade. Ok? Bom, eu vou parar um pouquinho aqui para, se alguém quiser comentar, não só perguntar. Eu procuro dar uma aula para evitar pergunta, porque quando o professor dá uma aula que tem muita pergunta, parece que ele não conseguiu o objetivo, a não ser que ele é professor de física quântica, né? É tudo bem. Mas eu quis fazer uma coisa muito bem clarificada para você entender. Eu desfiz da ideia, desconstruí a ideia do catolicismo no nosso meio, porque para o Wesley o sacramento não era a leitura católica, era mais como uma ordenança. Os meios de graça para nós não é o católico, que é as obras para adquirir a salvação, mas a salvação já foi efetuada em forma de resposta de vida devocional. Estes são os meios de graça no pensamento wesleyano. Ok, Pastor Mateus? Legal. Pastor Mateus, eu quero agradecer, rapaz, a oportunidade, né, meu? Olha, quando acontece isso aqui, eu me sinto no final de campeonato, no segundo tempo, a prorrogação do 47, fazendo gol. Eu fico muito feliz pela oportunidade de poder, na minha limitação, na minha pequenez, quem ouviu a palestra e quiser me corrigir algumas coisas, fica à vontade. O meu e-mail é sonhar de novo, de sonho, né? Sonhar de novo, @yahoo.com.br, sonhar de novo. Depois o pastor Miguel escreve aí, sonhar de novo, @yahoo.com.br, e me ensine. Eu estou aqui para aprender também. Eu sou um pesquisador fuçador, eu gosto de ficar mexendo lá. Mas a ideia do Mês da Graça é isso aí, dá bons sermões e dá para a gente disciplinar as nossas comunidades, né? Fazendo trabalhar numa devoção pessoal, na devoção pública. Glória a Deus. Muito obrigado a todos. Amém, pastor. Eu acho que eu posso falar em nome de todos, né? Nós acompanhamos, vimos que teve uma boa adesão, pessoal participando, pessoal assistindo, pessoal interagindo, e nós agradecemos a Deus pela sua vida, agradecemos a Deus pela paixão que nós vemos no seu coração, né, sobre a nossa identidade. O pastor tem realmente se aprofundado e tem trazido coisas muito valiosas para a gente como wesleyano, e isso enche a gente de orgulho, né, de alegria, e com certeza a gente foi muito abençoado, muito enriquecido hoje. Obrigado por esse tempo. Que Deus abençoe a Linéia, abençoe os filhos, né? O pastor está investindo na igreja, investindo no povo, e que o Senhor esteja recompensando a sua vida, abençoando você. E mês que vem a gente está junto, né? Deixa o recado aí para os irmãos, pessoal, se organiza. Dia 26 de março a gente vai ter esse tempo, e com certeza o pastor Eliseu vai trazer muitas coisas boas para nós, e a gente vai ser abençoado, tá? Pastor, obrigado, Deus abençoe, bom descanso, bom final de semana, e todos os irmãos que participaram conosco nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu ministério, e que nós possamos cada dia mais resgatar no nosso coração a identidade wesleyana. Somos povo de Deus, mas somos povo com um legado, com uma história, e caminhamos em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Deus nos abençoe. Uma boa noite. Obrigado, paz. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe. Uma noite de paz para todos nós. Uma semana abençoada em nome de Jesus.